utilização das células-tronco embriões. Utilização das células-tronco embriões. Boa tarde. Boa tarde. Que o amor do Mestre Jesus possa entrar em nossos corações e fazer dele a sua morada definitiva. Nesta tarde estamos aqui reunidos para falarmos e refletirmos sobre um tema bastante atual, mas também bastante polêmico, que envolve a fertilização artificial. Nós falaremos e refletiremos a respeito da utilização das células-tronco embrionárias nas pesquisas científicas, e esse tema nós vamos refletir à luz da doutrina espírita. Para começarmos a nossa reflexão à luz da doutrina espírita sobre esse tema, primeiramente é importante nós relembrarmos que a doutrina espírita ela possui um tríplice aspecto. A doutrina espírita ela é ciência, ela é filosofia e ela é também religião. Como ciência, a doutrina espírita nos explica. Como filosofia, ela indaga. E como religião, ela sublima. Então é muito importante que a gente recorde esse aspecto da nossa fé raciocinada, esse tríplice aspecto. Para começarmos então a nossa reflexão, iremos começá-la através ou sob o aspecto científico. Então, o que é uma célula? Todos nós que cursamos o ensino fundamental, num certo dia, estudamos o que é uma célula, na disciplina de biologia. E o que vem a ser uma célula? A célula é a menor porção da matéria viva dotada de capacidade de autoduplicação independente. Então, ela tem como se reproduzir ela mesma, se duplicar. E quando nós estudamos isso em biologia, com certeza a nossa professora ou o nosso professor, para exemplificar e ilustrar a aula, nos falou de uma macrocélula, uma célula que é possível que a gente veja ela a olho nu, sem a utilização do microscópio, de algum aparelho específico. E essa macrocélula, que geralmente é falada na aula de biologia, é o ovo, que está na casa, está presente na casa de todos nós. Uns gostam mais, uns gostam menos, mas o ovo sempre está ali na casa de todo brasileiro. E o ovo, o que é a célula, então, no ovo? É a gema. E quando nós temos a aula, o professor ou a professora nos mostra que essa gema, não é claro, somente a gema, ela possui uma membrana, e geralmente é furada, essa membrana para a gente ver, dentro, o interior, então, dessa célula, e se a gente olha bem nitidamente, a gente vê um ponto um pouco mais claro, que seria o núcleo da célula, o núcleo celular. Um outro exemplo também de macrocélula, que não é ilustrado geralmente na aula, mas esse com certeza todos nós aqui também já visualizamos ele, é no gomo da tangerina. Alguém de vocês tem o hábito de quando come a tangerina abre o gomo e vira ele do avesso? Quando criança fazia-se muito isso, E quando se vira do avesso, ficam várias gotículas ali expostas, é até bonito, parece até uma flor. Cada gotícula dessa é uma macrocélula, uma célula visível a olho nu, sem necessidade de um microscópio. Então isso nós apresentamos só para a gente relembrar um pouquinho o que é uma célula. Mas, o que vem a ser célula-tronco? Porque o nosso assunto hoje é célula-tronco. Então, a célula-tronco, ela é uma célula que tem capacidade de autorreplicação. Não é só de duplicação, é de autorreplicação. Ou seja, ela cria outras idênticas a ela. Ela faz clones, ela gera clones de si mesma. E ela tem um alto poder de se diferenciar, de se transformar em diferentes coisas. E por isso que ela vai acabar constituindo e construindo todos os células do nosso corpo e dos nossos órgãos do nosso corpo humano. Então isso é uma célula-tronco.
Existem dois tipos de células-tronco. Nós temos as células-tronco, que são chamadas na ciência como adultas. O que são essas células-tronco adultas? Elas são extraídas dos próprios tecidos humanos, do corpo humano. Então, onde é que estão essas células-tronco adultas? Estão na medula óssea, no nosso fígado, no sangue, no cordão umbilical e na placenta. Essas são as adultas. Só que a capacidade dela de se multiplicar e de transformar em diversos órgãos é limitada. Ela não consegue se transformar em qualquer tecido e qualquer órgão do corpo humano. Então, ela fica mais próxima daquilo que ela, da onde foi extraída. E as células-tronco, então, embrionárias, que é o tema da nossa palestra de hoje. Elas são encontradas somente no embrião humano e elas possuem um alto poder de diferenciação, ou seja, elas podem construir qualquer tecido humano e qualquer órgão do corpo humano. Como objetivo da nossa reflexão, então, são as células embrionárias, oriundas do embrião humano. Precisamos então entender o que é um embrião. Como é que surge um embrião? De onde que vem um embrião? Como ele é gerado? E aqui então nós trazemos uma foto ilustrativa de um óvulo, a célula feminina, e vários espermatozoides, que são as células masculinas. E aqui então, nesse momento em que aquele espermatozoide que está mais avançado adentrar, romper a membrana do óvulo e adentrar no óvulo, acontece o que a gente chama de fecundação. Nesse momento, após a fecundação da entrada desse espermatozoide no óvulo, nós já passamos a ter o que a ciência chama de embrião humano. Então, no início, esse embrião humano ele vai ser o cigoto, que é uma célula única que é formada pelos 23 cromossomos da mãe e os 23 cromossomos do pai. 24 horas após aquela fecundação, da entrada do espermatozoide no óvulo, já começam as divisões celulares, a multiplicação dessa única célula em mais. E isso vai ser sucessivamente, essa multiplicação, até que se chegar a 16 células, que a ciência chama de mórula. Mórula porque, pela foto, como nós podemos até já ver, lembra muito aquela mora, aquela frutinha, com várias saliênciazinhas. Então, após 3 dias de fecundação, a mórula já está desse tamanho. O embrião humano, de 5 a 6 dias após a fecundação. Claro que nessa gravura aqui nós temos ele aberto para que a gente possa visualizar como é o interior do embrião de 5 a 6 dias. É nesse momento aqui, que é o blastocisto, que na verdade ele vai ser criopreservado. Quando ele atinge 5, 6 dias de desenvolvimento de multiplicação celular, ele é colocado nesses tanques de nitrogênio líquido e vai ficar congelado a menos 196 graus Celsius. Se aqui na nossa região dá 10 graus, a gente já está com frio, e já coloca um casacão, o embrião fica a menos 196 graus Celsius congelado. Então, nesse momento aqui que ele é congelado, e ele fica ali congelado até a hora que o casal genitor, que doou o óvulo e que doou o espermatozoide, resolve engravidar. Aí o médico vai descongelar o óvulo e vai acabar implantando dentro do útero da mulher esse embrião congelado. Agora, como são criadas as células-tronco embrionárias? Aquelas que estão sendo utilizadas para fim de pesquisa científica. O que acontece? Nem todos os embriões congelados são usados, muitos sobram. E começou a se ver que esses embriões congelados, excedentes, que estão sobrando, poderiam ser usados para essas finalidades de pesquisa científica. Como é que então eles são criados, essas células-tronco embrionárias? Nesse momento ali, quando ele está congelado, eles pegam, descongelam ele, e aí o que eles fazem? Ele tem várias, esse embrião tem várias células-tronco ali dentro dele.
os cientistas, extraem as células tronco e retiram da célula tronco o núcleo da célula. E no lugar do núcleo da célula, eles colocam o DNA do receptor, daquela pessoa que vai receber o transplante dessas células tronco embrionárias, para que já fique com o DNA daquela pessoa, para que não haja rejeição. Então, na verdade, eles acabam clonando uma célula. Eles conseguem criar uma célula à imagem do receptor. Para que servem, então, essas células tronco embrionárias? Elas são utilizadas nas pesquisas para doenças degenerativas, como, por exemplo, mal de Alzheimer, Parkinson, transplantes, AVC, paralisia, dentre outras. Todas as doenças neurodegenerativas. Esses tratamentos são feitos de que forma? Depois de criadas, então, essas células clonadas através das células tronco embrionárias, elas são implantadas no receptor, no local onde é que ele necessita, se é no cérebro, ou se é num outro órgão, fígado, coração, onde é que ele vai precisar. E aí a ideia dos cientistas é que essas células, em razão da grande força que eles têm no sentido de crescer, acabem regenerando aquele órgão ou aquele tecido danificado do receptor. Mas podemos nos perguntar, será que essas pesquisas têm controle? Será que já não existe algum clone, alguém clonado aqui entre nós? Que ficou em casa descansando e mandou o clone para a palestra? Vai lá assistir por mim, depois você me conta só a parte boa. Eu já quero descansar. Será que já existe algum clone? Pode até ser que sim. Como é que nós vamos saber? E até onde a ciência, os avanços da ciência podem ir? Será que tem limite nisso aí? E a resposta sim, é sim. Nós temos limites sim para isso. E esses limites são ditados por uma ciência, que é a bioética. A bioética ela foi criada em 1970, não faz muito tempo. E foi um médico oncologista e biólogo, o Van Rensselaer Potter, que inventou a bioética. A bioética ela foi criada, motivada pela Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, o Josef Mengele, ele fazia muitos experimentos com os judeus. Acabava colocando e injetando vírus para ver como é que seria a reação, como é que uns reagiam, uns tinham anticorpos, outros não. Então ele utilizava mesmo aqueles judeus que estavam nos campos de concentração para fins de pesquisas, como se fossem objetos que ele estava ali utilizando para ver o que ia acontecer se fizesse isso, se fizesse aquilo outro. E viu-se que não existia controle sobre essas pesquisas. E isso acabou motivando que em 1970, então, fosse criada a bioética. Então, todos os avanços, pesquisas que têm como o tema ou que envolvem a vida, vão ter que obedecer os princípios da bioética. E os princípios que norteiam, então, a bioética, que fazem com que as pesquisas tenham limites, são o princípio da autonomia da vontade, que é o livre-arbítrio, o princípio da justiça, o princípio da beneficência, fazer bem aos outros, e um princípio muito importante, o da não maleficência. Não basta só fazer o bem, mas eu devo fazer o bem não causando nenhum malefício a outrem. Só então o bem será válido. No Brasil, nós também temos esse controle, esses avanços na pesquisa científica. Nós temos uma legislação, que é a Lei de Biossegurança, a Lei 11.105, de 2005, que vai reger esses assuntos, especificamente também a utilização dos embriões congelados. Mas podemos pensar, ok, até agora isso tudo é ciência, relembramos biologia, e a doutrina espírita, o que fala a respeito desse tema então, desse assunto? A doutrina espírita, então, sobre a utilização das células tronco embrionárias, nós temos que fazer uma reflexão sobre dois aspectos para entendermos o que a doutrina espírita nos ensina a respeito desse tema. O primeiro
aspecto é a lei do progresso. E o segundo aspecto para nós refletirmos é o momento da união da alma ao corpo. Então vamos começar com a lei do progresso. Então, sob a ótica da lei do progresso, nós temos na obra básica da codificação na Gênesis, no capítulo 17, os tempos são chegados, e nos é dito que a lei do progresso é uma lei da natureza de Deus. E por isto, o movimento progressivo da humanidade é inevitável, ou seja, a humanidade irá sempre progredir, não tem como parar esse progresso da humanidade, porque isso é natural. Já o Livro dos Espíritos, no capítulo 8, no livro 3, na questão 778, ele vai nos esclarecer o seguinte: Allan Kardec, por ocasião da codificação, indagou os espíritos. O homem pode retrogradar até o estado natural? Ou seja, podemos voltar ao estado primitivo? Podemos andar para trás? E os espíritos responderam: não. O homem deve progredir sem cessar. Se ele progride, é porque Deus assim quer. Ainda no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 781. E a pergunta de Allan Kardec foi: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? E os Espíritos responderam: não, mas o de entravar algumas vezes. Então, o máximo que pode acontecer é que nós fiquemos estagnados. E essa estagnação, Jesus já nos esclareceu o que gera essa estagnação. Essa estagnação é gerada pelas duas chagas que Jesus diz que são chagas ao progresso da humanidade, que são duas grandes fraquezas do espírito: o orgulho e a vaidade. Então, a vaidade e o orgulho às vezes são aquela bola de ferro pesada no nosso pé, que acabam fazendo com que a gente segure ou fique patinando mais tempo no mesmo ponto e demore mais a nossa caminhada no sentido da nossa evolução moral. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. Então isso é algo natural, nós vamos sempre progredir. Mas o que compreende a lei do progresso? A lei do progresso, o Livro dos Espíritos nos explica que possui um dúplice aspecto. O progresso ele se compõe de evolução intelectual e de evolução moral. Porém, a evolução moral e intelectual, elas não caminham juntas simultaneamente. E isso nos é esclarecido na questão 780 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E eles responderam: é sua consequência, todavia, não segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como ocorre então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos respondem: o progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvidos, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o bem. E ainda na questão 751, Allan Kardec indaga: como se explica que em certos povos já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação? E os espíritos responderam: o desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior e inteligência pode ser mal. Então vejam só, com isso a gente consegue compreender que
que uma pessoa que tem uma evolução intelectual muito grande, seja muito intelectualizada, que ela também tenha uma evolução moral, né, no mesmo grau. Isso não é garantia nenhuma. Joana de Ângeles, na obra Leis Morais, ela diz que as conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. Portanto, o objetivo, né, de nós, espíritos imortais, é que nós alcancemos o equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual. Joana de Ângeles, na mesma obra, Leis Morais ainda, ela nos explica que esse equilíbrio, né, que é o objetivo mesmo de nós espíritos imortais, tem que ser visto como as asas de um pássaro. O pássaro, se ele não estiver em perfeito equilíbrio entre as suas duas asas, ele não consegue alçar voo. A mesma coisa nós, espíritos imortais. O nosso objetivo de rumarmos a condição de espíritos puros, nós também temos que alcançar esse equilíbrio entre nossas asas, a asa moral e a asa intelectual. Depois de nós refletirmos, então, a respeito da lei do progresso, nós chegamos à conclusão de que a inteligência é uma ferramenta indispensável para a nossa evolução moral. Por que a inteligência é indispensável? Não tem como nós evoluirmos moralmente se não evoluirmos intelectualmente. Por quê? A compreensão do certo e do errado, do justo e do injusto, só é possível no momento em que a gente tenha discernimento. E esse discernimento acontece através das nossas escolhas. E o ato da escolha se dá pelo nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma ação raciocinada, depende do raciocínio intelectual. Então nós temos que nos aprimorar intelectualmente e também moralmente. E assim alcançarmos então esse equilíbrio entre as duas asas. Só os avanços intelectuais, portanto, não bastam ao nosso progresso na condição de espíritos imortais. Para tanto, é necessário que depreendamos muitos esforços em nosso aprimoramento e nosso burilamento moral, para que alcancemos então a tão desejada condição de espíritos imortais rumos à condição de espíritos puros. É importante agora que nós analisemos o tema sob o segundo aspecto, momento da união da alma ao corpo. No Livro dos Espíritos, capítulo 7, livro 2, nós temos então a questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se estreitando, até o instante em que a criança vê a luz. Na sequência, na questão 353, nós temos a pergunta: a união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo alma? Veja a importância desta pergunta para a nossa reflexão da tarde de hoje. Será que a alma, será que o espírito, ele realmente só está, né, encarnado no corpo físico no momento então do nascimento? Ou já existe a ligação antes? E os espíritos respondem: o espírito que o vê animar existe de alguma forma fora dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Então aqui nós temos a resposta, que desde a concepção, né, o espírito reencarnante ele já está ligado fluidicamente, através de um laço fluídico, àquele corpo físico em formação, desde o momento da união
do espermatozoide com o óvulo, desde o comecinho. André Luiz, na obra Missionários da Luz, Alexandre explica para ele que a encarnação ela só se completa em torno dos 7 anos de idade da criança. Né? Ela se inicia na concepção, mas realmente a encarnação ela se dá por completada em torno dos 7 anos da criança. Por isso que é muito comum as crianças pequenas terem amigos invisíveis, né? E eles falarem com pessoas que nós não vemos, ou a grande maioria de nós, né, não tem essa faculdade de ver. E eles realmente acreditam, porque eles realmente veem. Né? Eles têm ali os amigos espirituais que eles conseguem visualizar, porque eles ainda estão transitando muito livremente entre o plano espiritual e o plano terreno. Para nós já é uma transição, já é um trânsito um pouquinho mais pesado, né? Porque já estamos muito apegados à matéria, e eles não, eles ainda têm esse desprendimento mais facilitado. No entanto, apesar de todos esses esclarecimentos que a gente tem com base nas obras básicas, tudo que nós vimos aqui, né? Nós pegamos das obras codificadas por Allan Kardec, Lei do Progresso, Momento da União da Alma ao Corpo, né? Mas o que está acontecendo? Vários estudiosos da doutrina espírita, né, vem destacando um aspecto e gerando controvérsias. O que seria esse aspecto a gerar controvérsias entre os estudiosos da doutrina espírita? A principal controvérsia é a temática fecundação artificial. Por quê? Alguns estudiosos afirmam que quando da ocasião da codificação da doutrina espírita, isso não existia. E realmente não existia. Era só a fecundação natural, isso é uma técnica nova. E, portanto, alguns alegam que tudo isso que nós acabamos de ver aqui, união da alma ao corpo, isto vale para a fecundação natural, mas não para a fertilização in vitro, em laboratório, que seria a artificial. Não podemos ficar somente em suposições. Nós temos que nos relembrar que, apesar de nós termos as obras codificadas como as grandes norteadoras da nossa doutrina consoladora, nós também sabemos que a doutrina espírita ela não se limita ao que está exposto nas obras codificadas. A todo momento, a doutrina espírita continua nos esclarecendo vários temas, continua nos guiando na nossa trajetória através das comunicações dos espíritos que não cessam. Então nós temos várias orientações que hoje estão espalhadas em diversas obras, que nós vamos apresentar somente alguns médiuns que são, que psicografaram uma grande e vasta quantidade de obras com ensinamentos da doutrina espírita voltados para a atualidade e para a contemporaneidade que estamos vivenciando agora. Sobre o tema, então, destacamos 3 médiuns. Chico Xavier, ele, no início da década de 70, ele foi convidado por 2 vezes para participar de um programa televisivo chamado Pinga Fogo. Esse programa, ele era da TV Tupi, da antiga TV Tupi, que era antecessora, foi antecessora da Rede Globo. E naquela época, na década de 70, era início das pesquisas, do bebê que provê da fertilização in vitro, indagaram então ao Chico, E os bebês de proveta, fertilização in vitro, teriam alma? Teria algum espírito ligado a esses bebês de laboratório? E o Chico respondeu: encarnação ocorre no laboratório no momento da fertilização. Então, no momento em que o cientista ele acaba colocando o espermatozoide artificialmente em laboratório no óvulo, nesse momento aconteceria a fecundação e também já teríamos a ligação do espírito a esse corpo, em formação, corpo reencarnante. Temos
também a opinião de outro médico, muito conhecido por nós, Raul Teixeira. Ele foi entrevistado pela revista eletrônica O Consolador em janeiro de 2009. E ele falou o seguinte, que ele tem ouvido do irmão Camilo, que é o mentor espiritual dele, que espíritos com muitos débitos, que estão numa situação bastante difícil, estariam sendo indagados se não gostariam de, como uma forma de apressar essa expiação e essa evolução deles, se eles não gostariam de animar embriões, se ligar a embriões congelados, e esses embriões que seriam utilizados para fins de pesquisa científica. E, segundo o irmão Camilo, muitos espíritos têm aceito essa possibilidade de servir ao progresso da humanidade, ao invés de se submeterem a uma encarnação muito dolorosa, com mutilações, e assim por diante. Mas Raul Teixeira destaca: é real que nem todos os embriões, tendo-se em vista as fases iniciais em que são tomados, estão ligados a inteligências espirituais. Mas outros tantos estão, sim, animados por essas entidades referidas, ou seja, as que se apresentam para servir de cobaias nas atividades de pesquisas científicas. Então, o Raul aqui mencionou, segundo o irmão Camilo, que nem todos os embriões estariam realmente ligados a um espírito reencarnante, mas muitos sim. E Raul Teixeira termina a entrevista com um questionamento interessante. Ele lança a pergunta, por que há defesas tão extremadas dos possíveis embriões com ligações espirituais, enquanto não há a mesma paixão pelas crianças já reencarnadas, mal nascidas, abandonadas nas ruas ou nos orfanatos? Então ele acaba encerrando a entrevista dizendo: por que se preocupar tanto com embriões, se eles estão ligados fluidicamente a um espírito reencarnante, se nós temos tantos espíritos reencarnados sem auxílio, sem ninguém estar se importando com eles? Divaldo Pereira Franco, então, em entrevista à revista Cristã de Espiritismo, ele diz o seguinte, indagado sobre as células embrionárias e se realmente teria espírito reencarnante vinculado, ligado fluidicamente a esses embriões. E Divaldo diz o seguinte: os espíritos nobres são unânimes em 1. Abençoar os esforços da ciência quando esta procura dignificar a criatura humana. Mas, ele diz, os espíritos nobres também são unânimes em dizer que interromper a vida do ser em formação, seja sob qual pretexto que se apresente, é aborto delituoso, aborto criminoso. E Divaldo enfatiza: aguardamos que no momento próprio os cientistas consigam novas descobertas, mas sem que se torne necessário, para tanto, a interrupção da vida do ser em formação. E ele diz: o que falta é uma bioética para que sejam estabelecidos os limites até onde a investigação seja ética. E ele ainda diz: não cabe aos espíritos dizerem se determinado corpo em formação está ou não unido a um espírito. A ética será matar jamais. Então, Divaldo foi bem enfático. Não importa se realmente não sejam 100% de embriões que estejam vinculados fluidicamente a um espírito reencarnante. Nós temos que ter em mente que matar é algo que nós não podemos fazer. E essa bioética que Divaldo mencionou, ela está cada vez mais presente, tanto na ciência como também na doutrina espírita. Em 2005, em 28 de maio, no Congresso Nacional Médico Espírita, em São Paulo, se fez uma carta de princípios de uma bioética espírita. E nesta carta, na formulação desta carta de princípios da bioética espírita, estavam reunidos 850 profissionais da área da saúde de todo o país,
45 palestrantes, foram 41 palestras, e eles acabaram discutindo os temas mais polêmicos e mais atuais nas pesquisas e nos avanços da ciência. E, no final, eles confeccionaram uma carta principiológica da bioética espírita. E aí, essa carta, ela trata do aborto, da eutanásia, dos fetos anencéfalos e das células-tronco. E nesta carta de princípios da bioética espírita, o posicionamento, então, referente às células-tronco foi a seguinte: contrários à utilização de células-tronco embrionárias, em razão do esquecimento da possibilidade da existência de vida espiritual. Ou seja, nós não podemos negligenciar o fato do embrião poder já estar ligado fluidicamente ao espírito reencarnante. Nós temos que ter esta preocupação, temos que levar isto em conta. E depois também eles se demonstraram contrários, porque as células-tronco embrionárias, pelo fato do crescimento delas ser tão forte, elas demonstraram que elas produzem um crescimento desordenado, provocando no final a ocorrência de diversos tumores e inclusive câncer naqueles transplantados. Essa carta se mostrou a favor da utilização das células-tronco adultas, aquelas que nós falamos que são encontradas no cordão umbilical, na placenta, no fígado e na medula óssea, né? E até mencionaram que já se conseguiu muito avanço, né? E bons avanços positivos no tratamento das leucemias, de AVCs e cardiopatias. Na revista Cultura Espírita, bem recente, de setembro do ano passado, José Roberto Pereira Santos, tratando desse assunto aqui que estamos refletindo, ele falou que a doutrina espírita concorda com a proposta da bioética personalista, que entende o ser como uma pessoa desde o concepto até o velho, ou seja, desde a fecundação, desde a concepção até a velhice. Sendo assim, respeita os direitos à vida do embrião, do feto mal formado, mesmo aquele sem perspectiva de vida fora do útero. Agora, diante de todos esses argumentos, né, nós ainda não temos como saber e como afirmar e provar se o embrião está ou não ligado fluidicamente a um espírito reencarnante. Nesse sentido, qual seria a postura mais acertada de um espírita, de um praticante da doutrina espírita? No benefício da dúvida, né, entre não saber com certeza que não tem um espírito reencarnante ligado a esse embrião, nós temos que nos posicionar sempre a favor da vida. Nós não podemos asseverar com veemência, com total certeza que não tem. Aquele embrião não está ligado fluidicamente a nenhum espírito reencarnante. Nós não sabemos. Então, havendo dúvida, né, o benefício da dúvida, sempre sim a vida. No Livro dos Espíritos, na questão 880, Allan Kardec perguntou: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos responderam: o de viver. Por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Portanto, para pensarmos nesta tarde, primeiro, assim como foi nos facultado, que nós sabemos que tudo que nós alcançamos aqui no plano terreno, né, é aquilo que a espiritualidade nos propicia, nos permite que alcancemos, né, porque nós somos uma cópia bem perfeita do plano espiritual. Então, se não nos foi dada a descoberta das células-tronco embrionárias, também nos foi dado como uma forma alternativa a descoberta das células-tronco adultas. E mais, já foi comprovado pelas pesquisas que as células-tronco embrionárias, elas estão causando muitas rejeições e estão provocando inclusive tumores e câncer pelo crescimento desordenado das células clonadas, né, de embriões.
pesquisas que as células adultas já têm dado um resultado bastante positivo. Por que então não utilizar as células-tronco adultas, ao invés das embrionárias, né, sobre as quais paira a dúvida, essa incerteza de ter ou não um embrião, o embrião estar ou não vinculado fluidicamente ao espírito reencarnante. Mas, se é possível obter células-tronco a partir do cordão umbilical, o cordão umbilical é o lixo hospitalar. Eles não perguntam para a mãe se ela quer levar como souvenir para casa o cordão umbilical. Não pergunta se a mãe tem interesse em que sejam extraídos as células-tronco do cordão umbilical para ver se ela quer bancar, né? Ela pagar um banco de células-tronco particular para o filho. Não pergunta. Se a mulher não é orientada por um médico, né, de vanguarda, isso vai para o lixo descartado. E por que vai para o lixo algo tão precioso? Por que o poder público não se interessa em usar esse lixo, né, entre aspas, esse lixo hospitalar, e criar um banco público de células-tronco adultas? Imagine, com a quantidade de brasileirinhos nascendo a todo minuto, como estariam esses bancos públicos de células-tronco? Assim, a qualquer momento que algum de nós tivesse algum problema, a possibilidade de encontrar, né, compatibilidade, imagina um banco público com tantas células-tronco, óbvio que vai encontrar. E vai conseguir fazer o seu tratamento de forma apropriada. Mas, aqui no Brasil, é lixo. Algo tão precioso, algo tão importante, que poderia ser tão útil para todos nós, é lixo. Não se tem interesse, porque, óbvio, não dá muitos votos, talvez, né? Não vai gerar tanto... Não é algo que chame tanto atenção. Outro detalhe. Com as células-tronco adultas, né, a gente não deteria o avanço tecnológico, ele continuaria, mas esse avanço nas pesquisas científicas seria um avanço sem prejudicar ninguém, só, né, com benefícios, sem causar malefício. Porque buscar a cura de uns, né, não pode ser através do desperdício da vida de outros. Nós não podemos aceitar, né, que vidas sejam utilizadas para curar outros. Outra coisa para nós refletirmos: deveríamos estar discutindo a regulamentação da produção de embriões congelados. Por que são criados tantos? Por que são fecundados tantos? Tem casais que querem fazer uso da fertilização artificial, mas querem somente um filho. Pagam de forma particular, porque o SUS não faz essa técnica. Não existe essa técnica no SUS, no Brasil. Pagam particular, do bolso. É muito caro essa técnica. E os médicos fecundam 10 a 15 embriões. Se a mulher só quer ter um filho, ou dois, óbvio que vai ter muitos excedentes. Então, o que deveria ser feito no Brasil? Nós deveríamos ter uma lei regulamentando a quantidade de produção de embriões congelados, como a Itália, a Inglaterra já regulamentou. Quantos são implantados por vez no útero da mulher? Aqui no Brasil podem 4. Então vamos fecundar 4, congelar 4. Se não der, novamente se fecunda outros tantos. Porque pode ser que na primeira tentativa tenha esse êxito. Agora, pela facilidade, fecunda vários e depois deixa lá congelado e se vai ver o que vai se fazer. E não se leva em conta, né, a questão da vida. É o bem mais precioso e também o direito natural, né, como os próprios espíritos nos orientaram, né, o mais importante. Tendo-se então conhecimento da possibilidade ainda da criopreservação, é possível hoje em dia congelar espermatozoides e é possível também congelar óvulos. Não precisaria nem se congelar embriões. Congela os óvulos, congela os espermatozoides. No momento em que se quer a fecundação, né, se faz a fecundação
e a fertilização artificial, não por serem nem embriões estarem efetivamente congelados. Por isso, nós temos que ter em mente sempre, né? Todo progresso na pesquisa é válido. Sim, sempre ele é válido. Mas, desde que sejam observados os preceitos de Deus. Né? Não existe valia no avanço se nós estamos passando por cima das leis de Deus. Nós temos que agir, alcançar o progresso, alcançar o avanço tecnológico e científico, mas de acordo com a lei de Deus. Pois como Joana de Ângeles já nos esclareceu na obra Leis Morais, estudo, pesquisa, sim, ela diz, mas amor também. Portanto, na dúvida, o que devemos fazer? Havendo dúvida, se para a dúvida, vamos escolher e optar, né? E vamos dizer sempre sim à vida. Com esta reflexão que fizemos na tarde de hoje, e imbuídos no nosso propósito de seguirmos sempre em frente e alcançarmos então equilíbrio e um dia nos tornarmos aquele pássaro, né? Que está na condição de espírito puro, espírito imortal puro, que possamos já hoje, nessa nossa caminhada, fazer este dia um pouco melhor que foi o de ontem. E amanhã vamos nos comprometer a fazer este amanhã ainda muito e muito melhor que hoje. Que Mestre Jesus nos abençoe e nos guie no retorno dos nossos afazeres neste dia tão lindo. Que possamos compartilhar com todos, entes amados, encarnados e desencarnados, essas benesses, essas vibrações positivas que recebemos nesta casa. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, André. Os esclarecimentos de hoje são importantes e dizem respeito a questões atuais e também sobre questões futuras. Né? Muito obrigado e que Jesus dê acompanhamento.